Polêmico, polêmico. A criança estava tentando mamar e respirar, sobreviver ao mesmo tempo. Exatamente. A gente aprende a mastigar mastigando. A criança precisa ser desafiada. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cá Entre Nós. Esse é um espaço que tem como propósito trazer discussões sobre a área da saúde, sobre ciência, sobre maternidade, sobre negócios, assuntos relevantes, né, sobre essas áreas, mas de uma forma leve, descontraída, bem cá entre nós. E hoje a gente conta com a participação da super Bianca Grande. A Bianca, ela é formada em farmácia e nutrição pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em nutrição materno-infantil pelo Hospital Moinhos de Vento, mestre em pediatria e saúde da criança e atua há 6 anos na área da nutrição, hoje dividindo os atendimentos no consultório particular em Porto Alegre e em Lajeado, e dentre um dos espaços de Lajeado, aqui na Antera, com o nosso time multiprofissional. Bianca, é um prazer imenso te ter aqui mais uma vez no podcast para a gente conversar sobre nutrição e com um enfoque da nutrição relacionada à odontopediatria, né? Muito obrigada pela apresentação maravilhosa, é um prazer estar aqui de novo. Eu me formei então na PUC, já sou farmacêutica, então eu já tenho essa bagagem aí da área da saúde, mas na nutrição que eu realmente me encontrei, né, na nutrição materno-infantil. Isso aí, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória e como que tu chegou na nutrição materno-infantil. Perfeito. Quando eu entrei na nutrição, eu entrei fazendo cadeiras separadas, não foi no semestre certinho, porque eu validei muitas disciplinas. E a primeira disciplina que eu fiz, o primeiro dia de aula, foi uma da área materno-infantil. E eu nem conhecia muito bem essa área. Quando eu comecei a disciplina, eu fiquei encantada. Então, na verdade, a minha paixão pela materno-infantil começou no primeiro dia de aula da nutrição. Meu Deus, que legal. E aí eu já comecei a fazer curso por fora, né? Comecei a estudar mais, a ler mais. E aí, quando eu me formei, eu já estava mais envolvida com a área materno-infantil. Claro que eu comecei atuando na clínica geral, mas sempre já me atualizando, me especializando e focada na materno-infantil. Legal. E em que momento da tua carreira tu percebeu a necessidade ou acabou acontecendo de tu te inserir num ambiente multiprofissional de saúde? Eu acredito que todas as áreas da saúde precisam ser multidisciplinares, porém, a pediatria é fundamental. E quando a gente começa a atender as famílias, no próprio atendimento a gente já recebe as demandas de outros profissionais, ou seja, a família nos conta que está em acompanhamento com o pediatra, que está em acompanhamento com o odontopediatra, enfim, outros profissionais. Então eu já percebia que eu precisava entrar em contato com esses profissionais. Então ali, no início da carreira, eu já notei que eu precisava ter esses contatos e com o tempo eu fui percebendo que a gente precisa ter bons contatos das outras áreas para poder fazer as indicações. Porque o nutricionista, por muitas vezes, ele é uma porta de entrada. Então, o paciente vem para uma introdução alimentar, um paciente rígido, e quando a gente começa o atendimento, a gente nota, opa, preciso encaminhar para um odontopediatra, preciso encaminhar para uma fono. Então, eu fui aos poucos fazendo essa rede. Então, aqui na Antera, a gente tem esse time pronto, né? A gente tem um time completo. E lá em Porto Alegre, eu tenho vários profissionais de confiança de diversas áreas, que eu troco figurinhas, a gente discute alguns casos, eu faço as indicações ou eles indicam para mim. Então, é fundamental ter uma equipe multi no atendimento à criança. Eu acho que esse é uma reflexão bem válida. Não necessariamente a gente precisa ter um time de profissionais no mesmo ambiente para trabalhar de forma multi ou de forma transdisciplinar, né? Lógico, é o ideal dos mundos, facilita tanto para a gente quanto para o paciente, centraliza tudo no mesmo espaço, mas não é impossível trabalhar dessa forma integrada com uma rede de profissionais que não atuam no mesmo espaço físico. Não só não é impossível, como é muito importante, né? Porque nem Com sempre certeza. a gente vai ter essa possibilidade, né? Aqui na Antera é fantástico, né? A gente tem esse time pronto, completo, a gente caminha juntas.
A gente tem os prontuários que vai ali, olha. Então é perfeito. Pra gente é muito bom e pra família é muito bom. Mas em Porto Alegre, como eu tenho consultório particular, eu tenho vários profissionais de confiança que eu falo que são os meus profissionais, né? Então eu tenho pediatras para indicar, fono, odontopediatra, né? Isso é muito importante. E eu percebo que quando os pacientes aderem a essas indicações, porque, claro, eu confio nessas indicações, né? Eu indico pessoas que eu realmente confio muito. E existe um peso, né? Peso. Nessa indicação, uma responsabilidade muito grande. Total. A criança, né? A mãe dessa criança, o pai, tá confiando a mim essa indicação. E é muito bom porque a gente consegue ajudar de uma maneira muito mais efetiva esse paciente. Então, assim, eu penso que o trabalho transdisciplinar, ele é fundamental, não é uma opção, né? Ele é fundamental se a gente quer realmente ver uma melhora nesse paciente. E já entrando um pouquinho, aprofundando na relação entre nutrição e odontologia, traz um pouquinho pra gente, assim, a tua visão como nutricionista, em que pontos tu percebe a relação estreita das especialidades, né? Em que momentos tu precisa de ajuda de alguém da área da odontologia, em especial da odontopediatria, por trabalhar com crianças. Quais são os momentos? Eu penso, assim, que tem 2 momentos principais que eu gosto, né, e acho importante indicar o odontopediatra. A questão preventiva. Então, quando o paciente vem, né, nos acompanhamentos de introdução alimentar, que geralmente são trimestrais, e eu vejo que aquele paciente, já tá com um dentinho, né, os pais comentam, eu percebo, eu pergunto: vocês estão escovando os dentes? Estão fazendo a higienização? Sim, não, já foram ao odontopediatra, já fizeram uma consulta preventiva. Então, eu gosto de indicar nesse momento. Nossa, um olhar super diferenciado, né? Porque ainda nem tá relacionado com o que tu tá aprofundando com o paciente e tu já tá preocupada em promover saúde, porque né? É o cuidado integral. Sim. Então, o meu paciente não é só, né, a barriguinha ali, o que ele vai comer. Ele é o todo. E é super importante que a criança tenha uma consulta preventiva para aprender a escovar, porque não é só escovar, é como escovar, enfim, os desafios da escovação. E o outro ponto que eu penso ser fundamental é nesse acompanhamento. Então, o paciente vem comigo lá pelos 5, 6 para fazer a primeira consulta, volta com 9 meses. Essa é a consulta, assim, que eu penso que é mais importante, porque a gente espera uma evolução desse paciente na introdução alimentar. Lá no início, como é que esse paciente mastiga? Ele coloca a língua, né, empurra ela para o céu da boca e amassa os alimentos. Sim, a língua e rebordos gengivais vão ter um papel fundamental para dar início nessa introdução alimentar. É ali que começa. Não vão ser os 2 incisivos centrais inferiores que vão mudar a vida. Mas ele não tem dente, né? Os pais se preocupam muito com isso, né, Bianca? Mas como que eu vou oferecer o sólido se ele não tem dente ainda? Mas, gente, se ele tiver dente aos 6 meses, vão ser os incisivos, e os incisivos não são responsáveis por triturar alimentos sólidos, né? Eu sempre falo, criança não precisa de dente para mastigar. E aí, depois, com o passar do tempo, a gente espera qual a evolução dessa criança? Que ela comece a usar as gengivas para mastigar, que ela comece a lateralizar os alimentos, que a língua já cumpra essa função. Quando essa criança vem para consulta de 9 meses comigo, eu avalio muito isso. Como é que essa criança está mastigando? Como é que está esse padrão mastigatório? Se eu noto que não está satisfatório, entra o odontopediatra. Nossa, isso é um olhar preventivo fundamental. Quando a gente fala em desenvolvimento do sistema crâniofacial, dos maxilares, existem 2 exercícios que são essenciais para favorecer um desenvolvimento pleno do ponto de vista esquelético, de motricidade orofacial. O primeiro deles é a amamentação, né? Mamar no peito. O peito da mãe é o primeiro aparelho bucal que a criança vai usar, então, para a criança que tem essa oportunidade, já é, assim, é o primeiro exercício para estimular o crescimento da mandíbula, estimular o crescimento transverso da maxila, fortificar a língua, estimular a respiração nasal exclusiva, né? Enfim, todos os benefícios que estamos já carecas de saber. Mas quando a criança deixa de mamar no peito, o próximo exercício passa a ser a mastigação. Mastigação de alimentos sólidos, de forma bilateral alternada. Então tem que mastigar de um lado, tem que mastigar do outro.
a língua cumpre esse papel de lateralizar, auxiliar na lateralização do bolo alimentar, os dentes na trituração, mas a criança precisa receber o desafio, né? Exatamente. E aí a importância já de, desde cedo, analisar essa parte de motricidade em conjunto com o odontopediatra, com o fonoaudiólogo, né? Que vai nos auxiliar em toda a questão da musculatura orofacial, é de extrema importância, porque ali é o marco zero, onde a gente consegue fazer, de fato, correções oportunas, né? Exatamente. Eu penso assim que a prevenção, ela é o máximo de cuidado que a gente pode dar para uma criança, para um indivíduo, né? Até o que tu comentou da mastigação, eu acho super engraçado, porque às vezes os pais perguntam, mas como que ele vai mastigar sem dentes? Como que ele vai aprender a mastigar? Eu falo, para aprender a mastigar, a gente precisa mastigar. A gente aprende a mastigar mastigando. Então, a criança precisa, o que tu falou assim, é desafio, essa é a palavra. A criança precisa ser desafiada. E aí até a gente fala, entrando um pouquinho nessa parte mais nutricional, mas então eu tenho que dar pedaço? Não necessariamente. A gente pode amassar. Só que quando a gente amassa um alimento, a gente deixa ele com textura. A gente não liquidifica. A gente não deixa em formato água, líquido. A gente amassa levemente com um garfo. Então, independente de como a gente vai oferecer, se é o método pedaço, se é amassado, não tem problema. Pode começar como a gente se sente mais seguro. Desde que a gente desafie e seja a textura adequada para a criança. Isso é super importante. Não, perfeito. E acho que além da odontologia, nesse momento, cabe análise de outros profissionais também, como, por exemplo, o fonoaudiólogo, né? Sim, inclusive, às vezes, a minha primeira indicação é fono, e a fono passa para o odontopediatra. Quando que eu indico para fono primeiro? Quando eu percebo uma aversão. Então, aquela criança, ela nem chega a mastigar, mas não é por uma dificuldade mastigatória. E sim, ela não consegue ficar com os alimentos na boca, ela cospe muito. Então, será que tem alguma coisa aí nessa língua? Será que tem alguma dificuldade? Aí, claro, tem toda a amnese também. Teve dificuldade para mamar, não teve? Encaminho para fono. E às vezes a fono resolve ou encaminha para odontopediatra. Então, a importância desse trabalho transdisciplinar, Sim, essa rede, e a gente, enquanto profissional nutricionista, odontopediatra, a gente também saber quais são as demandas que o outro profissional atende para a gente fazer uma indicação certeira. Claro, e por isso, além da nossa área, a gente tem que saber um pouquinho das outras áreas, né? Com certeza. Eu acho que isso é o grande diferencial de quem atua na infância. Somos profissionais de mini adultos. É ruim esse termo mini adultos, mas tudo que engloba a criança, o profissional que trabalha com infância precisa pelo menos ter uma ideia. Ter uma ideia. E aí vem o grande diferencial também aqui da Antera, que são as nossas reuniões multidisciplinares. Porque a gente aprende muito sobre as outras áreas e facilita muito para identificar aquele possível problema ou um problema já instalado e encaminhar para as outras áreas. Exatamente. Então é um grande diferencial. Esse é um exercício, um dos principais objetivos da gente fazer essas reuniões científicas ou de discussão de caso, é um exercício assim para a gente não ser aquele tipo de pessoa que não sabe o que não sabe. Exato. Tem coisa assim, ó, que eu morro de ódio, é aquela pessoa que não faz ideia do que ela não sabe. Eu acho que isso é algo assim para quem trabalha com saúde, com ciência, que tá o tempo todo em constante atualização. A gente precisa estar o tempo inteiro buscando se atualizar, conhecer sobre outras áreas, se atualizando em termos de evidência científica. Então não dá para tipo assim ficar à toa. Exato. E inclusive essa questão de avaliar o padrão mastigatório não é algo que seja da área da nutrição. Sim, tipo, não é competência da nutrição. Não é minha competência, tanto que a gente não aprende sobre isso na faculdade, tudo bem, porque não é a nossa área. Só que com o tempo de trabalho, com a experiência, a gente vai aprendendo a saber que algo não está bom. Impacta, reflete na tua área, né? E aí isso que eu penso que é muito importante. Eu não vou diagnosticar nada, eu não sei como trabalhar uma língua, eu não sei avaliar nada. Mas eu preciso entender que aquilo não tá legal
e poder encaminhar. Porque senão eu vou ficar patinando com o meu paciente na introdução alimentar, eu vou prejudicar a introdução alimentar dessa criança, prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E aí, daqui a pouco, ele lá com 4, 5 anos, daqui a pouco seletivo, vai chegar num problema muito maior. E aí, talvez, aqueles profissionais que ajudariam não consigam mais fazer tantas coisas por ele. Sim, deixa a janela de oportunidade passar. Passar, exatamente. Então, é muito importante que, mesmo não sendo a nossa área, e inclusive a gente não deve fazer coisas que não são da nossa competência, mas a gente precisa saber encaminhar. O profissional que trabalha com pediatria precisa saber encaminhar. E o profissional que não encaminha, ele não só não está ajudando o paciente, como ele está prejudicando o paciente. Verdade. Isso é uma verdade, assim, suprema. Absoluta. Absoluta. A gente cansa de receber pacientes que já passaram por diversos profissionais e que quando a gente vai atender, a gente pensa, poxa, se ele tivesse sido encaminhado, né, para um outro profissional, para um psicólogo, né, muitas vezes, para um pediatra que desse uma atenção especial. Então, assim, é muito importante saber encaminhar. Muito importante. Bom, a gente falou aqui de muitas coisas boas, né, de como traz benefício para as famílias essa ação transdisciplinar, como é positivo para a gente que trabalha numa equipe transdisciplinar, mas nem tudo são flores, né? Vamos falar um pouquinho dos desafios que a gente vivencia na prática, não só em relação a manejo dos atendimentos, mas na complexidade que é manter esse alinhamento da equipe, né? Exatamente. É bem difícil quando a gente não tem profissional para indicar, ou quando a gente até encaminha para um profissional que a gente conhece a competência, e às vezes a família opta por outro profissional e tudo bem, mas profissionais que às vezes não estão alinhados, né, com a nossa conduta. E quando eu falo alinhados com a nossa conduta, não é que a gente tem diversas condutas possíveis, mas condutas atualizadas. Porque a pediatria, principalmente, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, não só na nutrição, tudo, né, na pediatria, na odontopediatria, na fono, muita coisa se atualizou. E não quero dizer que o que se fazia antes era ruim, mas o que se faz hoje é melhor. E a gente tem que se atualizar. Eu tô atuando efetivamente há 6 anos. E nesses 6 anos eu já mudei muitas condutas que eu tenho no consultório. Eu tive um professor que disse assim, e foi algo que me marcou e que eu acho que é muito verdadeiro. A cada 5 anos, a gente pega o que a gente aprendeu e praticamente coloca no lixo. E é isso aí. Porque as coisas reciclam. Que bom! Então começa uma faculdade de odontologia, quando terminou com 5 anos, a gente já tem que reaprender praticamente tudo. Exatamente. Porque são ciclos mesmo, Exato, né? São ciclos. Porque a gente vai atualizando e vai deixando para trás aquilo que não serve, que a gente vê que, não era bem assim, e mantém aquilo que é bom. Só que eu acho, assim, uma pena eu receber um paciente e essa mãe, esse pai me falar, olha, o fulano disse que isso vai passar, que isso é uma fase. Gente, a gente tá na janela de oportunidade dessa criança. Então, assim, não dá pra esperar. Ou, a língua vai entrar dentro da boca. É muito desafiador quando a gente se depara, assim, com situações como essa. E às vezes são profissionais que em rede social, inclusive, tem uma influência, né, assim, grande. E aí, Importante. e sabem argumentar muito bem, se vendem muito bem, só que às vezes vem com ideias mirabolantes como essa, né? De que, consegue botar a língua pra fora, tá tudo certo, a língua vai caber na boca, vai crescer, vai passar, vai se desenvolver. É super desafiador. E sabe por que isso é muito perigoso? Porque quando uma família que tá preocupada com seu filho ouve de um profissional que vai passar, aquilo é um acalento. Era tudo que essa família queria ouvir. Porque realmente, tu tratar algo dá trabalho e é cansativo, e eu penso muito nas famílias o quanto é exaustivo. É muito cansativo. Então, quando tu ouve esse vai passar, tá tudo bem. Eu lembro muito de um caso que eu conversei com a doutora Bruna, que um profissional otorrino falou pra família assim, não, a gente não pode operar essa criança porque ela ainda não tem 1 ano. E a família me trouxe isso. E me cortou o coração, porque o bebê mamava durante a consulta, ele estava mamando no seio da mãe,
e ele fazia barulhos horríveis. Ele tinha que parar de mamar, respirar, voltar a mamar. E aí eu conversando com a doutora Bruna, falei, Bruna, isso não tá certo, porque eu conheço os teus casos, né? Eu aprendo contigo. E aí ela confirmou, não existe isso. Pode operar. Então, são coisas que tu vê que prejudicam demais a vida daquela criança. Sim, e ainda colocando em risco perder o aleitamento materno. Aquela criança estava tentando mamar e respirar, sobreviver ao mesmo tempo. Exatamente. Remover a adenoide, que talvez fosse uma das causas, né? Tô aqui especulando, mas Exato. não é uma questão de idade, é uma questão de diagnóstico. De circunstância, né? Um outro caso muito perturbador, eu diria, foi uma criança que veio até mim por causa da seletividade. Essa era a queixa da família, seletividade. Fiz um atendimento, sempre faço um atendimento primeiro só com os pais, depois fiz o atendimento com ela. Nesse primeiro atendimento com ela, eu notei que ela tinha uma hipotonia da boca. Aquela boquinha, ela até fechava a boca, mas era uma boquinha tudo mais flácido, mais flácido, caidinha. E eu não entendia quase nada do que ela falava. Uma criança de quase 3 anos. E aí, claro, quando que já deve ter um repertório bem desenvolvido. Bem desenvolvido. Nossa fono não nos deixa mentir. E, claro, a família, como convive com a criança, a mãe principalmente, entende. Isso é muito comum, né? As profs entendem o que a criança fala. Porque sim, porque estão acostumados, né? Todos os dias, já sabem identificar. Então, nesse caso, o que eu fiz? Como ela lá, né, estava aqui na clínica, eu já chamei para dar uma olhadinha. Então, a Laís atendeu ali, deu uma olhada, foi um atendimento, né, multidisciplinar. E ela falou, bom, precisamos avaliar, mas precisamos de uma audiometria. Porque para uma criança falar, primeiro precisa escutar. E aí, o que aconteceu, né? Qual foi o desenrolar do caso? A mãe voltou comigo e me trouxe assim, olha, Bianca, a gente não vai dar continuidade, porque a pediatra dela, que já é pediatra desde sempre, então ela confia nessa pediatra e a gente super entende isso, falou que tá tudo bem. Que ela tá bem, que não tem por que fazer audiometria, não tem por que fazer avaliação com fono. A criança está bem. Então, olha o prejuízo de uma criança de 3 anos que tem um vocabulário muito limitado e dentro deste vocabulário a gente não consegue entender o que essa criança fala. E certamente eu não vou conseguir ajudar essa criança na seletividade porque ela está relacionado com outros fatores. Ela tem outros fatores que não são nutricionais. Não é só uma questão de nutrição, de comportamento que eu consiga, né, ajudar. Claro que ela teve umas melhoras com algumas condutas, mas a raiz do problema não está sendo tratada, então essa criança não vai melhorar. Então, provavelmente, o que vai acontecer com essa criança? Quando ela estiver no início da idade escolar, a escola vai exigir uma avaliação, porque essa criança não vai desenvolver a linguagem, vai ter dificuldade de aprendizagem, até porque também não consegue comer bem, então vai ter muita dificuldade de aprendizado. Impacto na vida toda. Na vida basicamente, toda. Né? Na vida toda. E aí eu percebo, às vezes, um olhar frente a essas situações, assim, na odontologia também, de frustração das famílias, do tipo, mas eu só quero resolver a seletividade alimentar. Exato. Só que, gente, a criança não é feita de vários cubinhos, um em cima do outro, que a gente resolve isso, resolve aquilo. Nós somos seres complexos. Nós somos seres complexos. O ser humano é um ser complexo. E e por isso o olhar importante lá atrás no bebê, porque uma coisa leva a outra. Então, o que acontece muito comigo é respirador bucal com seletividade, né? O respirador bucal que demora muito para comer. Então, a queixa que vem é: o meu filho fica 1 hora na mesa, o meu filho não quer comer carne, o meu filho não quer comer nada duro. E ainda diz, fecha a boca para mastigar. Exatamente. A criança já não respira pelo nariz, ela respira pelo mesmo lugar que ela mastiga, e ela tem que mastigar de boca fechada. Tem que mastigar de boca fechada. Então, assim, quando eu vejo aquela criança com olheira, aquela criança com a boquinha mais aberta, com aquele aspecto cansado, eu penso, eu vou ajudar, mas eu preciso de ajuda para ajudar. Eu preciso de um time. Então, eu entendo muito que é cansativo. Porque tu leva num profissional, leva no outro profissional, a criança tem escola, tem atividades extras, os pais trabalham, mas
eu sempre falo isso, é melhor ter mais trabalho agora, porque o trabalho de depois vai ser pior. A mesma coisa que eu falo na introdução alimentar, faz acompanhamento com o nutricionista, porque fazer uma introdução alimentar respeitosa dá trabalho, mas a criança seletiva, o trabalho é infinitamente maior e mais desgastante. É isso. Tem um professor que diz o seguinte: a criança com muitas comorbidades como essa, vamos pegar um respirador bucal que vai ter um impacto, vai precisar de várias especialidades para resolver as suas demandas, né? É uma criança que se torna cada vez mais cara Exato. em termos de tempo, porque é uma criança que demanda mais atenção, demanda de auxílio de múltiplas especialidades, de mais procedimentos, na maioria das vezes mais Exatamente. invasivos com o passar do tempo, e isso, consequentemente, demanda mais recurso financeiro das famílias. Se tu for colocar na ponta do lápis uma criança rígida, saudável, que faz acompanhamento preventivo com pediatra, odontopediatra e nutricionista, que seriam os profissionais que atuam muito na prevenção, vai sair infinitamente mais barato do que uma criança com um problema. É verdade. Porque ela vai precisar de fono, ela vai precisar de otorrino, de psicólogo, enfim, né? Vai depender daquela criança, um aparelho, uma cirurgia. Então, é muito mais barato, mesmo que a gente pense, poxa, esse mês eu paguei 2 consultas, fui na PED e fui na odonto. Vai sair muito mais barato do que uma criança que tem alguma questão. Fora o prejuízo social, emocional, que aí a gente dessa criança. nem estamos colocando isso na conta. A gente tá falando só em dinheiro. São coisas subjetivas que a gente nem tem como mensurar, Exatamente, né? Todos esses impactos, mas financeiramente... Aquele clichê, que é um clichêzão, que não é gasto, é investimento, é verdade. É totalmente verdade. É verdade, porque, claro, não é barato pagar consultas com profissionais, mas sai muito mais barato do que tratar qualquer condição depois. Então... E eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas eu já escutei, assim, não diretamente pra mim, mas escutei algumas mães comentando do tipo, ai, fulano já encaminha pro ciclano, que encaminha pro beltrano, é como se fosse um fluxograma. Sabe? Mas trazendo para um lado negativo. Como se fosse, assim, uma máfia. máfia. Que ela indica pra ela. Uma máfia. Então, já aconteceu. E até eu tenho muito cuidado na hora de indicar, de dizer, tu fica livre, mas eu reforço que eu indico em função da minha confiança e de saber que esse profissional é atualizado. E indica com X propósito. Exatamente. A gente não vai lá constar com um fulano à toa. A gente vai constar por esta razão. Exato. Existe um raciocínio clínico, Exatamente. Né? E é super importante a gente deixar isso claro para o paciente, e sempre deixo. Estamos investigando com a fono, uma disfunção oral, porque eu percebi na consulta tal e tal coisa. Então, isso é muito importante, porque é óbvio que a família é livre para buscar o profissional que ela deseja, mas pode acontecer, né, tem esse risco de gastar, de ter esse investimento, e daqui a pouco é um profissional que não vai estar atualizado, que não vai estar de acordo com as evidências mais atuais. A maioria dos pacientes que a gente atrai, e isso é uma verdade também, né? A gente acaba atraindo pacientes com um pensamento semelhante ao nosso. Sim. Que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Então, acaba tendo essa sinergia, né? Que a gente atrai pessoas que têm essa mesma frequência que a gente. Então, a maioria dos pacientes prontamente busca os profissionais, engrena nas terapias, mas existe o outro extremo do paciente que não engrena em nada. Exato, não engaja. Não engaja, e que segue eventualmente vindo, e a gente numa situação de... Não sei se é impotência a palavra, mas se sente de mãos atadas, porque tá enxugando gelo. Exato. E até pensando nas nossas especialidades, né? A psicologia, a nutrição, a fono e a odontopediatria são especialidades que, quando a criança vem para tratar alguma condição, então não é algo preventivo, não é uma consulta de prevenção, esses tratamentos, eles são longos. A gente não tem como precisar, né? Se vai ser 6 meses, 4 meses, 1 ano, não tem como. Pode ter uma ideia depois de conhecer o caso, mas são tratamentos mais longos. Então, embora a família muitas vezes esteja angustiada, e é óbvio que a gente vai entender, porque a criança está vindo com alguma demanda,
é importante que a gente alinhe as expectativas, que a gente saiba que aquele tratamento não vai se dar em uma consulta, em 2 consultas. Isso é muito importante. Esse alinhamento de expectativa é muito importante até para a família engajar. Exatamente. Porque às vezes a família se ilude achando que eu vou ali, vou resolver esse problema pontual e tchum, tá Exato. pronto, né? Porque pensa que essa criança que vai com a Esther semanal, com a Lala semanal, comigo mensal, quinzenal, contigo também. Essa criança vai passar desse período de semana, mês, 1 hora contigo. Ali tu vai fazer intervenção, tu vai fazer educação em saúde, tu vai ajudar. Mas a família precisa fazer a tarefa de casa. Precisa ter mudança de comportamento em casa, precisa ter seguir as orientações que a gente dá, porque senão essa criança não tem como melhorar se ela tem só aquele tratamento de 1 hora no mês, na semana. Naquele Então, o momento. engajamento das famílias é muito importante. Claro que sempre vai ter altos e baixos, quando a gente tem um tratamento longo, vai ter momentos que a gente está mais engajado, menos engajado, isso faz parte. Mas é importante ter aquela consistência no tratamento, senão a gente não vai ter retorno. A criança não vai ter melhora. E aí, embora a gente troque de profissional, vai para outro odontopediatra, vai para outro nutricionista, a questão é o engajamento. Não tem milagre, Não né? tem milagre. Então, isso é fundamental, assim, o apoio da família, o pai e a mãe, né, os 2 cuidadores estarem engajados, quem tá com essa criança estar engajado, a escola. Então, assim, é todo um ecossistema que precisa funcionar junto pro bem dessa criança. É isso. E mais um ponto que eu vivenciei nos últimos dias e eu queria escutar a tua opinião é sobre o seguinte: eu não tenho filhos, né? Eu também não. Você também não tem filhos. E a gente trabalha constantemente com filhos de outras pessoas, né? Nós somos cuidadoras profissionais da área da saúde de crianças. Então a gente estuda muito infância, não só nas nossas áreas, mas em outras áreas. Mas eu recentemente fui questionada, assim, foi comentado em uma das consultas algo do tipo: você vai entender quando você tiver filhos. Você não entende porque você ainda não passou por isso. E aí eu queria te ouvir, eu queria saber se tu já passou por uma situação como essa e o que tu pensas a respeito. Polêmico. Já passei mais de uma vez. E eu acho muito interessante, porque na pediatria, essa fala do tipo, você não tem filhos, você não sabe como é uma fala muito comum. Muito comum. Eu conheço vários profissionais, amigas minhas, que já ouviram essa fala. Só que o que eu acho interessante? Que em qualquer outra área essa fala não existe. Então, por exemplo, se eu fosse geriatra, ou eu não tenho nenhum avô e nenhuma avó vivos. Aí eu fico pensando, será que alguém chegaria pra mim? Não, tu não tem avó. Tu não sabe como é ter um idoso na família, né? Ou se eu fosse cardiologista, não, mas tu nunca infartou. Tu não sabe como é, né, ter um problema no coração. Então, assim, o que é importante para um profissional para ele ser bom naquilo que ele faz? Ele precisa, isso na minha opinião, ele precisa estudar, ele precisa ser bom tecnicamente naquilo que ele faz, saber, né? E ele precisa ser empático, principalmente em se tratando de crianças, né? Então, se a gente tem esse conjunto, é muito difícil que a gente não compreenda. E claro que quando a gente não tem uma experiência numa situação, a gente não sabe realmente as sensações que aquilo gera. Isso acho que a nossa psico pode explicar muito melhor. Então, se eu não tenho filhos, eu de fato não sei como é um choro, né? Aquele protesto do tipo, não quero escovar os dentes. Eu não sei como é. Agora, quando a gente orienta alguma coisa, a gente orienta porque aquilo é o correto. A gente orienta através do que estudo. A ciência fala, né? A gente não tá aqui só para, lógico, a gente traz as nossas experiências de vida, mas as indicações, elas têm um embasamento científico. E por exemplo, eu sou nutricionista e se eu tiver filhos, quando eu tiver filhos, pô, o meu filho pode ter uma questão alimentar, porque o inverso também é verdadeiro. Não é porque tu é dentista que daqui a pouco teu filho não vai ter que usar aparelho, que ele pode daqui a pouco ter uma cárie. Não sei.
uma coisa não tem a ver com a outra, né? E eu acho que é muito importante também a gente falar isso aqui, que é bem polêmico, que quando a gente orienta, a gente não julga. Então, assim, o que eu faço na minha consulta de introdução alimentar? Eu falo isso é o certo, isso não deve, isso dá, isso não dá, comportamento. Daqui a pouco a família decidiu que ela vai dar açúcar com 1 ano de idade. Não, isso não é a minha. Não posso julgar. Não é eu não julgo, decisão é a da decisão. família. Agora, eu sei que é uma decisão informada, né? Então, assim, independente de eu ter filhos ou não, eu sei aquilo que deve ser feito, que é o correto, que é o melhor para aquela criança. E mesmo que aquela família não faça, eu não vou sair por aí falando, ó, aquela família, eu orientei, eles fizeram errado. Não, inclusive, quando eu encontro algum paciente, né, por aí, tem sempre aquela coisa da nutricionista, né? Gente, eu não sou nutricionista aqui, eu sou a Bianca. Então, é muito importante falar que, independente de ter ou não ter filhos, a gente vai orientar de acordo com a ciência, né? E aí, claro que é muito importante, mesmo que a gente não tenha filhos, a gente trabalhar essa questão do comportamento, de saber lidar com as crianças, mas isso qualquer profissional. Então, se eu atendo adulto, eu tenho que saber lidar. Se eu atendo idosos, eu tenho que saber lidar. Mas o fato de ter ou não ter filhos, não é isso que vai ditar, né, se eu sou ou não sou uma boa profissional. Perfeito, muito bem. Bia, é sempre maravilhoso o papo contigo. Ai, Obrigada pela troca, obrigada por aceitar o convite, doar o teu tempo para estar aqui trazendo verdades do ponto de vista de ciência, trazendo tuas experiências profissionais. Muito obrigada. Para encerrar, deixa uma mensagem para o pessoal, para os pais que estão nos ouvindo, né? Mães que buscam fazer um acompanhamento já desde a gestação, estão se preparando para ter filhos, ou que então pensam em iniciar um acompanhamento para a introdução alimentar. Deixe uma mensagem para o pessoal a respeito da nutrição materno-infantil, do valor da especialidade, e conta para o pessoal como que eles te encontram para poder Perfeito. fazer agendamento, como que eles podem acompanhar os teus conteúdos. Perfeito. Então, gente, a nutrição materno-infantil, eu falo assim que ela tem um papel na prevenção que é surreal, assim. Então, a gestação, quando a gente tem um acompanhamento na gestação, para a mãe é muito importante. Então, a mãe vai se beneficiar muito, né? A gente consegue prevenir muitas patologias, a gente consegue acompanhar o ganho de peso para não ficar aquém do esperado e nem acima. E a gente já consegue modular a saúde dessa criança. Então, a mãe que está sendo acompanhada, ela já está prevenindo várias questões na infância. E depois, o acompanhamento de introdução alimentar, ele é assim, eu falo que ele é primordial. Porque a gente não concorre com o pediatra, a gente soma com o pediatra. Hoje em dia, inclusive, nós temos um exemplo claro aqui, que é a Natália, né? Nossa pedi maravilhosa, ela é fantástica. Eu gostaria que todos os pediatras fossem como ela, porque ela sabe falar de alimentação, ela sabe orientar. Mas ainda assim, seria ideal que todos tivessem, porque como é que funciona o acompanhamento de introdução alimentar? É trimestral, no geral, exceto algumas crianças que precisam de acompanhamento mais próximo, mas no geral é a cada 3 meses, até os 2 anos de idade. Então, assim, olha quanta coisa que eu tenho para falar e para a gente ajustar e adequar nessas consultas de 1 hora e meia com a família. Então, assim, o pediatra, ele já é sobrecarregado. Ele já tem muitas funções. Fora que a gente, além de falar de nutrição especificamente, a gente fala muito de comportamento nas consultas, porque isso dita muita coisa na introdução alimentar, né? Então, eu assim, ó, indico para todo mundo, até eu nem posso atender todo mundo, então procurem nutricionistas materno-infantil para fazer acompanhamento na introdução alimentar, que isso vai prevenir muitas coisas a curto e a longo prazo. E aí, claro, depois a gente faz acompanhamento pediátrico na infância, eu trabalho também com seletividade, com obesidade infantil, né? Atendo até os 12 anos de idade, então tem muitas outras questões que a nutricionista pode ajudar. E eu tô aqui na Antera 1 vez por mês, né? Então, uma terça-feira por mês eu tô aqui.
Lá no meu Instagram, NutriBianca Grande, eu trago vários conteúdos, eu trago a rotina de atendimentos, como que funciona. E tanto no link da bio do Instagram, dá para falar direto com a minha secretária, que ela vai agendar tanto aqui ou online, se for possível, ou Porto Alegre. E também aqui com as meninas da Antera, né? A Lana, a Vi, elas dão toda a atenção, agendam os horários, sempre dão um jeitinho de encaixar todo mundo para ninguém ficar sem atendimento, já que é apenas uma vez no mês. E eu trago vários conteúdos também no Instagram. Gostaria de te agradecer muito, Paola. É maravilhoso estar aqui todo mês e poder participar do podcast, poder conversar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação. Muito obrigada. Eu que agradeço, maravilhoso te ter na equipe. Pessoal, encerramos mais um episódio, então, do Cá Entre Nós. Agradeço a audiência, o pessoal que acompanhou. Vocês podem encontrar também a Antera nas redes sociais, @Antera Saúde Integrada. Lá vocês vão acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, individualmente as especialidades, mas o nosso trabalho em conjunto também. E encerramos mais um papo, então, com o objetivo de dividir para multiplicar. Obrigada e até a próxima!